Chegou para vocês a história contada. Os contos de Euclides. Hoje trago o quê? Hoje trago uma história emocionante. Uma história das savanas de África, repleta de profundidade. Eu trago sempre esse tipo de história para você que é amante de história. Estamos aqui para transmitir a ti a emoção de uma boa história. Então, como é que é? Certa vez, um agricultor decidiu desmatar para poder construir, para poder fazer a sua lavra naquele local e sustentar a sua família. Como é de costume em África, os povos são habitualmente camponeses e vivem da pastorícia. Quando um lugar, os solos já não são férteis, então aquela família imigra para um outro local, para uma outra terra que esteja fértil, que seja propícia para a sua sobrevivência. Chegando lá, ele vai ter que desflorestar aquela área, a área escolhida, para poder fazer a sua cultura. E certo agricultor, certo homem, quando chega neste local, ele decide se instalar e constrói a sua casa, vai desmatando, né? Vai tirando as árvores para depois meter a plantação. Só que acontecia que sempre que ele cortava as árvores, ia para casa, depois de um dia cansativo, com o machado e a katana para abrir a mata cerrada para construir a sua lavra. O que acontecia é que no dia seguinte, quando ele vinha, encontrava todas as árvores que ele cortou no dia anterior, estavam do mesmo jeito, como se não tivesse cortado. E ele pensou que estava a delirar. Só que ele repete o processo. Corta outra vez tudo. No dia seguinte, encontra novamente as árvores plantadas, como se não tivesse cortado. E aquilo despertou nele uma grande fúria e curiosidade de uma possível perseguição, porque cá em África existem vários rituais que fecham a tua percepção. Muita coisa acontece na mente sem que esteja acontecendo na realidade e ele queria desmistificar isso. Então acordou, foi lá, encontrou, cortou novamente e desta vez não foi para casa. Ele queria esperar ali para ver o que é que coloca de volta todas as árvores que ele tem cortado, afinal de contas. Foi daí que ele cortou, aqui nós chamamos de porrinho. Aqueles paus de defesa, ele cortou uns tantos. Então ele disse, aqui tem vindo elementos que plantam com magia o que eu já cortei, vão me encontrar aqui bem disposto. Pronto, o indivíduo pernoitou aí. A dada hora da madrugada, lá vinham criaturas estranhas assim, do tipo Sméagol, né? Vinham e plantavam de volta aquilo que ele já cortou, assim, de uma forma estranha. Mas como ele era destemido, tirou todos os puretes que ele cortou por aí na plantação e decidiu se vingar, decidiu atacar aquelas criaturas estranhas que estavam aí a fazer o trabalho da plantação de forma mística. Então ele foi atacando aquelas criaturas. Só que aquelas criaturas foram se distanciando dali da zona onde eles estavam a plantar e foram correndo. Ele foi seguindo, atacando. E as criaturas cantavam. Mona wata tenkondo kelele tuvilu luka tuvanto. Mona wata tenkondo kelele tuvilu luka tuvanto. Atuka topoka ya kavale tuvilu luka tuvanto. Atukaenda ya kulinguluka tuvilu luka tuvanto. Filho alheio, traduzindo, filho alheio, volta. Nós somos fantasmas. Nós não somos pessoas. Tuvilu luka tuvanto. Somos fantasmas, não somos pessoas. Monawata tenkondo kelele. É o filho alheio, filho do pai. Filho alheio, volta. Nós somos fantasmas, não somos pessoas. Mas ele não queria saber, dotado de tanta raiva, de tamanha raiva, ele foi perseguindo aqueles animais, ou aquelas criaturas estranhas, místicas. Foi perseguindo, até quase ao amanhecer, quando estava a se estabelecer a aurora, e ele olha para trás, já não reconhece mais o caminho por onde veio perseguindo as criaturas. Foi dali que ele olha para o céu, as nuvens estavam negras, tudo estava escuro e ele já não sabia como sair dali. Foi andando até que contemplou num lugar campestre, numa planície, uma única cabana. E o clima estava escuro de tantas nuvens. Então ele foi para lá em busca
de refúgio, sendo que se aproximava uma chuva torrencial. Chegando lá, pediu licença e uma voz de lá de dentro disse: pode entrar, é visita, sim, pode entrar. Ele, quando entra, encontra aquelas criaturas e um monte de crânios humanos, objetos estranhos, tudo ali. E agora ouve de novo a voz daquelas criaturas a cantarem: Mona wata tenkondo kelele tuvilulu katuvan. Mona wata tenkondo kelele tuvilulu katuvan. Anukodo boka ya kavale tuvilulu katuvan. Atukaenda ya kulingulu katuvilulu katuvan. Ele aí recorda e toma um susto, sai daí a correr. O lugar onde ele estava passando já não tinha mais caminho, era um rio enorme. E ele, sem nada a fazer, para fugir das criaturas, mergulha naquele rio e as criaturas também mergulham naquele rio e ambos desaparecem para sempre. Lição de moral: a vingança, muitas das vezes, não nos faz contemplar o caminho de volta. Nos faz contemplar simplesmente o caminho de ida e não o caminho de regresso. Não coloque no seu peito uma vingança que não te faça lembrar o caminho por onde saíste. Seja sempre cuidadoso. Sabemos que muitas das vezes nós vamos plantar, vamos limpar, mas estará sempre aí alguém ou algo que nós não entendemos que poderá fazer o nosso trabalho recuar. Mas não seja tão vingativo ao ponto de não saberes o caminho por onde vieste. Até a próxima história. Clica no sininho das notificações, subscreva neste canal, partilhe com os teus amigos, ajuda-me a crescer para que eu possa trazer mais histórias desta nossa profunda, mas profunda África que nos legou com clareza história de passados imemoriais, onde a tradição e a natureza se unem para nos proteger. Euclides Profecia.